Bom dia, alunos do Pré-ENEM virtual. Aqui é o professor Edmilson. Hoje é a nossa quarta aula de História. O nosso tema é a escravidão de indígenas e africanos na América. Nós não poderíamos falar sobre esse assunto sem antes nos reportarmos até o século XV com a chegada dos europeus. Então, a escravidão era guerras internas entre reinos e etnias. Aos poucos, essas guerras adquiriram um caráter comercial muito forte, com formação de reinos, né, e elites muito bem articuladas. Os escravizados se tornaram peças e mercadorias importantes dentro desse processo. Alguns alvos, né, os negros foram alvos de um sistema de exploração econômica. Tinham sua identidade anulada e seus direitos totalmente adquiridos ou aniquilados e perdidos. A primeira realização da mão de obra escravo, ela se deu com os indígenas. E essa mão de obra indígena, ela não foi muito bem quista pelos europeus, porque eles chamavam os índios de indolentes e preguiçosos. Só eles não entendiam que a cultura do índio não era a cultura mais-valia, não era a cultura do capitalismo. Os índios tinham um modo de vida totalmente diferente e eles não tinham nenhum interesse de produzir em longa escala, mas sim produzir aquilo necessário para a sua subsistência. Os indígenas eram vistos como peças para os colonos europeus, como indigentes, como eu já tinha dito. E essa explicação preconceituosa, ela não fazia nenhum sentido. Então, as práticas dessa escravização indígena, ela vai mudar com a chegada das primeiras missões jesuíticas aqui na América Portuguesa. Os jesuítas tratavam os índios como um novo rebanho de fiéis. Por que isso? Porque a Igreja Católica ela tinha interesse em marcar seus territórios, ela agia como um instrumento, né, de uma organização de Estado, era um aparelho ideológico do Estado e ela tinha esse interesse. Mas as guerras sangrentas, ela estava sendo tão acentuadas, tão fortes, que os jesuítas chegaram aqui com a intenção de combater esse tipo de conflitos. Então, confrontando assim diretamente com os interesses dos senhores de engenho. Mas, dentro desse processo da escravidão, aparecem os africanos, que a gente havia dito antes, como se deu aquela primeira ideia de escravidão. Então, esses primeiros africanos, eles chegam aqui no século XVII, mais precisamente eles desembarcam em Salvador e Fortaleza. Para que eles chegam aqui? Justamente porque ali começava a formação da lavoura açucareira. Os escravos eram alojados em armazéns e muitos não resistiam, chegando à morte. Então, a vida útil de um escravo numa lavoura de açúcar era apenas de 10 anos. E o mais interessante disso, que quando começa a luta pela abolição da escravatura, tem uma lei chamada de sexagenário. Imagine vocês, um escravo, a perspectiva de vida de um escravo era apenas de 48 anos. Um escravo não passava dos 48 anos, era raro, por conta dos castigos, né, e tudo aquilo que nós já conhecemos durante o nosso período de estudo. Agora, expressões culturais de resistência foram importantes para o combate
a essa repressão da escravidão. Então nós não podemos dizer, uma forma clara de resistência é que os negros eles não abriram mão da sua cultura, das suas expressões culturais, como a dança, né? E tantas outras expressões. Mas um fato importante era a rebelião de escravos. Os negros eles passaram a incendiar fazendas, né? Incendiando plantações. Isso causava um prejuízo muito grande aos senhores de escravos, né? A sua rebeldia ela foi importante para a sua resistência. A recusa do trabalho, um fato importante. Alguns escravos que se recusavam a esse tipo de trabalho, alguns escravos eles iam para um tipo de isolamento, onde eles ficavam lá até morrer. Alguns estudiosos falaram, eles descobriram que isso era chamado de banzo, que hoje talvez fosse aquela depressão que a gente tem quando a gente está num estado avançado de depressão, que não trabalha, que só quer dormir, que esquece do banho, que esquece de tudo, e a depressão leva à morte. Então, naquela época, era chamado de banzo. Eles ficavam ali até morrer. Então, era uma atitude que começava a incomodar também os senhores de escravos, né? Aí começa também os grandes movimentos abolicionistas, mas não podemos esquecer que a luta de libertação as lutas partiram do próprio negro. As práticas culturais como a capoeira foi um fato importante. A capoeira era tido como uma forma de luta, de defesa pessoal, né, para lutar contra aquele tipo de repressão. Chega um momento que os senhores de escravos, feitores, os capitães do mato, eles descobrem que não só que aquela luta era uma luta perigosa e queria impedir. Então o que é que os negros fazem? Eles transformam aquilo numa espécie de dança. Só que por trás da dança tinha os golpes, né? Que a luta, mas eles usaram instrumentos, começavam a dançar justamente para disfarçar a capoeira como um instrumento que eles tinham, como um meio que eles tinham para a sua própria libertação. Nós podemos também falar sobre a união familiar. A união familiar ou não união familiar. Por que eu estou dizendo ou não união familiar? Porque alguns escravos, eles não tinham interesse em ter filhos, em formar famílias, para facilitar a sua forma de luta e sua fuga para a formação de quilombos, né? Que eram associações que juntaram em um lugar só e formaram grandes quilombos. Que nós não podemos esquecer que o quilombo mais famoso do Brasil foi o quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Esses quilombos, né, principalmente de Palmares, eles sofreram algumas repressões, invasões e como forma de europeus aqui quererem destruir, porque os senhores estavam perdendo escravos e em grande quantidade, né? Então houve tentativa de holandeses, de franceses, né, do próprio português, dos ingleses, que foi quem deu fuga à família real portuguesa para chegar no Brasil, por conta da briga que eles tinham com a França. Então, o quilombo do Palmares ele foi um quilombo importante dentro desse contexto histórico para a libertação dos negros. Então, Palmares ele foi invadido em 1694, né? E em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Então, o nosso tema de hoje, quando a gente fala sobre escravidão e resistência indígena e africana na América, nós paramos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam pesquisar. Esse é um tema de Enem, de vestibular, e com certeza vocês vão ser bem-sucedidos. Aproveitem o estudo, vá lá no YouTube, dá um like,
né? Se inscreve e muito obrigado. Um abraço do professor Edmilson.